Oi, gente, tudo certo? Hoje nós vamos falar da página 29 da apostila, Penso, Logo Escrevo. O Desmond Tutu, Nobel da Paz, ele falou: não levante sua voz, melhore seus argumentos. Isso quer dizer que muitas vezes a gente está debatendo com alguém que não vale a pena, né? Muitas vezes a gente tem esses debates em sala de aula, né, sétimo ano, e muitas vezes a gente percebe que não vale a pena ficar brigando porque não vamos chegar em lugar algum, tá? Então, embaixo tem uma informação sobre quem é o Desmond Tutu. É um dos mais conhecidos ativistas dos direitos humanos. Foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 1984 pelos seus esforços contra o apartheid, regime de segregação racial adotado na África do Sul de 1948 a 1994, no qual os direitos da maioria dos habitantes negros foram cerceados pelo governo formado pela minoria branca. E aí, né, um debate que provavelmente nós faríamos se tivéssemos em aula era, né, que o que será que ele quis dizer em não levantar a sua voz e argumentar melhor, né, melhorar os seus argumentos. E de que forma essa fala pode ser relacionada à busca por uma sociedade mais livre, justa e igualitária. Então, isso, quando a gente melhora os argumentos, a gente vê que muitas vezes a gente evita uma briga. E isso já vai ajudar de qualquer forma, né? Evitar uma briga, evitar aí problemas, né, atritos com outra pessoa, desavença, já vai fazer com que a gente fique, por exemplo, péssimo, perca o dia, né? Isso é uma questão pessoal apenas, tá? Então, na página 30, tá falando a respeito da crônica argumentativa. E aí, na página 31, do Zuenir Carlos Ventura, vem falando a respeito de Alice no Reino do iPad. Então, vamos lá ver. O texto a seguir foi publicado originalmente no jornal O Globo em 26 de outubro de 2011. Antes de ler a crônica Alice no Reino do iPad, responda. O título faz referência a uma obra literária bastante conhecida. Que obra é essa? Alice lembra quem? Alice no País das Maravilhas. Quem pensou, tá certo. Registre a seguir o que você sabe sobre essa obra. O que você sabe sobre a obra Alice no País das Maravilhas? Alice era uma garota que estava tirando uma soneca ao pé de uma árvore, junto com a sua gatinha, e aí, de repente, então, ela sonha, a gente só sabe que é sonho depois, né? Ela vê um coelho, e ela sai perseguindo o coelho, até que o coelho entra numa toca e ela cai nesse buraco também, e lá ela vive muitas aventuras. Você pode colocar aqui o número 2, porque é pessoal. Você pode colocar o número 2 da forma que você achar melhor, tá? O que você sabe sobre essa obra. Faz um resuminho básico do que é Alice no País das Maravilhas. 3. O aproveitamento do título da obra de Lewis Carroll. A obra de Lewis Carroll é Alice no País das Maravilhas. E a substituição da expressão País das Maravilhas por Reino do iPad não deu por acaso, foi uma escolha consciente do autor. O que ele quis sinalizar com essa troca? Apresente uma hipótese. Claro, né? Então a gente tem aqui o País das Maravilhas e Reino do iPad. A gente consegue entender que ele colocou as impressões pessoais dele ao trocar o título. É que na verdade assim, o Zuenir Carlos Ventura, ele tem uma neta, Alice, fez uma referência, e provavelmente seja uma homenagem a Alice do País das Maravilhas, já que ele é escritor, e ele conta a história de que agora a garotinha, ela passa o tempo todo no iPad, né? Então ele faz essa troca, mostrando a questão da tecnologia que invade a vida das crianças, certo? Então, é isso. O que ele quis sinalizar com essa troca? Apresente uma hipótese. Provavelmente ele quis fazer uma relação, né, com a obra Alice no País das Maravilhas. E é um texto que faz uma referência. Então, essa referência é chamada de intertexto literário, tá bem? Então, você pode colocar o que ele quis sinalizar com essa troca. Ele fez uma referência à obra Alice no País das Maravilhas. O título da crônica é constituído de uma frase nominal. Reescreva-o inserindo um verbo que expresse o tema que você imagina que há na crônica. Seu título deverá estar na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo e complemento. Então, vamos lá. A gente podia fazer assim. Alice se diverte no reino do iPad.
ficaria um bom título, né? Então, eu tenho sujeito, Alice, se diverte, predicado, né, o verbo, no reino do iPad, que é o complemento da frase, tá certo? Então, poderia ser essa. Vocês podem fazer um outro também, visto que a minha resposta é apenas sugestão. 5. O leitor do jornal que se sente motivado a ler um texto... O leitor do jornal que se sente motivado a ler um texto como esse título é aquele que se interessa por tecnologias digitais, gosta das histórias de Alice no País das Maravilhas e outras obras do Lewis Carroll, né? E também imagina que a Alice no título seja essa personagem, ou gosta de ler Freud e Kafka. Não está falando de Freud e Kafka, está falando de Alice no País das Maravilhas, né? Está fazendo um intertexto com ela. Então, é a primeira e a segunda, certo? E o texto, Alice no Reino do iPad. Vamos fazer a leitura rapidinho para a gente fazer os conteúdos que tem atrás. Terminei a última coluna perguntando onde estão os novos Freud, Proust e Kafka. Todos esses são autores, gente. Todos eles são autores da literatura mundial. E tanto outros que brilharam na Europa no século XX, a resposta, eu antecipava, é discutível. Eles estariam agora nos Estados Unidos, se chamariam Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg ou Bill Gates. Mais ainda, que portadores de mentes brilhantes, será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistem à comparação? Considerando que não é a glorificação imediata, mas o tempo de decantação que consagra um gênio, terá sido merecida a insistência com que a mídia exaltou o mais compíscuo deles por ocasião de sua morte? A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente, e talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison, que descobriu a lâmpada, né? Nada contra os gênios tecnológicos, se eu não tivesse outras razões para admirá-los. Teria a de que minha neta Alice, que acaba de completar 2 anos, é quem está me ensinando a lidar com o iPad do seu pai, que ela usa sozinha. Não é exagero do avô, não. Estou de fato aprendendo com ela. Alice, bota o circo. Ela vai no aplicativo e exibe um vídeo com um palhaço, trapezista e equilibrista. Agora põe o YouTube que tem os meninos discutindo. Ela move a tela com o dedinho e atende o meu pedido. É assim, aos poucos, que estou me familiarizando com a invenção do Steve Jobs. Só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio. Mas aí me dou conta de que gênio mesmo é Alice. A mídia é que ainda não descobriu. Fico me perguntando se com todos esses apelos audiovisuais, se com todo esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual do índio por espelho, a geração de Alice ainda vai se interessar por livro e pelo que a leitura de um texto propicia. Reflexão, conhecimento e senso crítico. Para tranquilizar, me dizem que em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la, e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. É verdade, mas em geral é uma leitura efêmera e descartável para obter informação instantânea, não entendimento num processo que desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Não quero repetir o erro de muitos intelectuais de minha época, que rejeitavam a televisão por não haver ali, como se alegava, vida intelectual. Era uma máquina de fazer doido. Também não proponho o livro como fetiche, mas a cultura artística e literária é indispensável para avançar a humanidade. Quase 4 séculos depois, pode afirmar, por exemplo, que uma obra como a de Shakespeare alterou a própria natureza humana, como escreveu Harold Bloom no seu livro Gênio. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Só amanhã dirá. Então, o texto, ele fala sobre uma série de contextos, né, da literatura mundial com as tecnologias presentes, tá bom? Então, vamos lá ver. Nós vimos que é uma crônica, a gente já viu crônica, a gente já sabe que crônica ela fala do cotidiano, né? Ela fala de coisas do dia a dia. E número 7, esse texto é uma crônica argumentativa. Em um texto argumentativo, o autor apresenta sua opinião sobre o tema e argumentos que defendem. Justifique ou comprove um ponto de vista. Letra A. No primeiro parágrafo, o cronista elabora 3 frases interrogativas. Todas elas tratam de um mesmo assunto. Qual é ele? Sintetize as 3 frases interrogativas em uma. Então, é aquela parte que ele fala. Os gênios do nosso tempo são tão brilhantes quanto os do passado? É a pergunta que ele faz lá no início, né?
Muito bem. No terceiro parágrafo, o cronista elabora outra pergunta, agora de maneira indireta, como tema de discussão com o leitor. Assinale a alternativa que apresenta essa pergunta em forma de interrogativa direta. É aquela parte, é a primeira. Como os apelos audiovisuais e a falta de criticidade, as novas gerações vão se interessar pelos livros e pelo que esses geram? Reflexão, conhecimento e senso crítico? Então essa é a alternativa correta. Letra C. No último parágrafo, o cronista produz outra interrogativa direta. Copie essa pergunta. É aquela parte que ele fala do Vale do Silício. Ele diz assim: haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? E a letra D. A palavra isso retoma qual informação anterior? É a parte que o autor se refere ao criar uma obra capaz de alterar a própria natureza humana. As perguntas feitas de forma direta e indireta estão relacionadas com a temática presente na crônica. Identifique-a. Quem são as mentes brilhantes do nosso tempo? Ou, os gênios de hoje serão executivos do Vale do Silício? São essas duas perguntas. Número 8. O autor, em diversos momentos, contrapõe o presente e o passado. Letra A. Ele cita algumas personalidades do passado, grupo relacionado ao campo das ideias, e outras da atualidade, que é o campo da tecnologia. Ele fala do Steve Jobs, no ano passado ele fala do William Shakespeare, ele fala do Harold Bloom, né? O Harold Bloom escreveu Código da Vinci, né? Um filme e um livro muito famoso. Ele fala de Leonardo da Vinci, ele fala de Thomas Edison, que são personalidades do tempo antigo, e fala de personalidades do tempo presente. O Steve Jobs e, deixa eu ver quem mais que ele fala, o Harold Bloom, né? Muito bem. Então, personalidades do passado. Você vai colocar nos dois quadrinhos. O que ele cita da personalidade do passado? Ele fala de Freud, que é o Freud, está escrito Freud, mas é Freud. Kafka, Proust, Da Vinci, Thomas Edison e Shakespeare. E personalidades da atualidade? O Larry Page, o Sergey Brin, o Mark Zuckerberg, do Facebook, né? O Bill Gates e o Steve Jobs. Você vai encontrar tudo isso lá no texto, é só ver a quem ele se refere na atualidade, tá bem? Na página 33, vocês vão ter o exercício letra B. No terceiro parágrafo, o autor volta-se à questão da leitura, ainda traçando comparações. Para ele, que benefício a leitura de livros traria ao leitor? Um conhecimento próprio, um senso crítico, um senso mais reflexivo. Então, poderia ser uma reflexão e senso crítico, né? Letra C. Ele considera a leitura relacionada aos novos suportes e avanços tecnológicos efêmera. O que é efêmera? Efêmera significa que é passageira, vai passar muito rápido. Descartável, pois objetiva apenas obter informação e desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Há um jogo de palavras interessante nesse momento. Procure reflexo e reflexão no dicionário e explique o trecho com as suas palavras. Atenção, essas palavras têm mais de um significado, então você vai ter que observar qual sentido que foi empregado no parágrafo. Na verdade, quando você vai procurar no dicionário, você vai encontrar uma próxima da outra, então vai ficar uma tarefinha para vocês. Procurar o que significa reflexo e reflexão, tá? E colocar aqui para ver qual que se aplica ao texto. Letra D. A expressão destacada no trecho, não quero repetir o erro de muitos intelectuais de minha época, está relacionada ao passado. Por quê? Porque ele já é um senhor de certa idade, né? Mas ele também está retomando ao tempo da autoria dele, porque ele é escritor. Então, é no passado, tá? Número 9. Como essa crônica apresenta um ponto de vista, o texto é escrito em primeira pessoa. Você vai copiar um trecho do primeiro parágrafo que comprove essa afirmação. É aquela parte que ele fala assim: eu terminei a última coluna, né? A coluna é a escrita, não é a coluna cervical, tá, gente? Letra B, tá falando da objetividade e subjetividade. A objetividade são textos que geralmente têm aquele tipo de resposta e o autor, ele não declara o que ele pensa sobre isso, é objetivo. E o subjetivo é quando o autor dá o seu senso crítico, ele fala o que ele pensa daquele texto, ele acha bonito, ele acha agradável, esse tipo de coisa, tá? Explique se o texto dessa crônica é objetivo ou subjetivo.
ele é subjetivo, porque tá falando da neta dele, ele coloca ali as impressões sobre ela, ele fala que ela é inteligente, né? Então é subjetivo. O autor de um texto pode expressar seu posicionamento em relação a determinada situação ou tema por meio de palavras ou expressões chamadas de modalizadores. Releia o texto a seguir e sublinhe o modalizador que indica a dúvida. Então, a verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente, e talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou um Thomas Edison, por exemplo. Então, é o advérbio talvez, você vai grifar ele, tá bem? Tá certo? No exercício, os exercícios número 11, letra A, B, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16 vai ficar de tarefa para casa, tá certo? Então, eu vou corrigir a página 34 e 35 até o exercício 16 no nosso próximo encontro online, tá bem? Tchau, gente. Até depois.